A primeira coisa que a gente ouve quando nos perguntam qual é a nossa profissão é assim: ai, que lindo, então você não se estressa porque música relaxa, não é? Só que na verdade não é bem assim. Música é terapêutico, música relaxa, é tudo de maravilhoso. Mas ser músico tem o seu preço a pagar e que muitas vezes é caro para muitos de nós. O vídeo de hoje ele é muito importante, eu te peço toda a atenção, eu te peço todo o carinho para assisti-lo, porque é um assunto que vem desde o primeiro vídeo do Pupurri, a cada história que a gente fala, a cada vídeo que a gente já fez, sempre esbarra nesse assunto, que é extremamente importante, extremamente necessário. Então eu te convido e te peço, por favor, atenção, carinho e compreensão para o vídeo mais importante do Pupurri até hoje. Oi, eu sou a Sara, esse é o canal Pupurri e hoje nós vamos falar sobre a sanidade mental do músico. Se acomode aí porque o assunto é muito importante. Pois muito bem, você que está no Pupurri desde cedo, não é muito tempo, você sabe que a gente sempre ensaiou falar sobre a saúde mental, mas demorou eu vir aqui falar só sobre isso porque eu queria ter embasamento, estudo e dados para falar. Não dá para eu vir aqui dar minha cara a tapa e falar com base em opiniões e achismos. Não é isso, não é para isso que estamos aqui. Então, eu aproveitei o Setembro Amarelo, que é o mês que nós estamos todos concentrados nessa energia de parar com isso, de tentar ter uma vida com a saúde mental mais saudável possível, e aproveitei para falar da nossa área, que tanto nos machuca, que tanto nos maltrata, e que dói, e que a gente possa, é esse o meu objetivo, como eu sempre falo, humanizar, porque muitas vezes a gente vê um músico no palco lindo, maravilhoso, pulando, dançando, cantando, e a gente acha que a vida dele se resume àquilo ali, quando não é verdade, quando ele é um humano que está trabalhando e que muitas vezes tem muitos problemas lá em casa esperando. Então, eu te peço mais uma vez atenção e carinho, porque eu estudei muito, eu pesquisei muito e os resultados que eu encontrei foram assim, um misto de dar risada, de desespero e de vontade de chorar, porque muitas vezes eu me vi nos estudos que eu estava lendo. Não é simples, não. Vamos lá. O primeiro estudo que eu quero trazer aqui foi um estudo feito pela Record Union, lá da Suécia. Ele diz que 73% dos músicos sofrem de doença mental, entre elas depressão, ansiedade e crise de pânico. Desses 73%, apenas 40% procuram ajuda, o que é um número muito baixo. E essa doença ela acontece principalmente entre os 18 e 25 anos, que é aquela fase crucial que a gente já é dono de si e a gente decide que vai investir na nossa banda sim, que vai investir na nossa carreira sim, e a gente começa a passar por coisas muito complicadas para fazer esse sonho acontecer. Eu te digo que não é difícil você encontrar, por exemplo, na faculdade de música, pessoas tristes, pessoas muitas vezes até chorando porque tiveram uma aula ruim. Quantas vezes eu mesma já fui chorando no metrô para minha casa porque a minha aula de violino foi ruim e eu me dediquei a semana inteira e chegou na hora e eu não fiz nada do que eu tinha estudado. Não é difícil, não é coisa do outro mundo, é real. Como eu sempre faço quando o assunto é dessa magnitude de seriedade, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links de tudo que eu li, de tudo que eu estudei para vir aqui fazer esse vídeo hoje. E eu te convido a ler, a não ficar só com o que eu tô te contando, a ler, a pesquisar a fundo. E se você quiser também ir comentando aqui embaixo, vamos fazer do Pupurri, é o meu sonho maior, um lugar de compreensão, um lugar de acolhimento, um lugar onde a gente pode ser unido, porque a nossa classe ela tem essa tendência, né, de ser um pouquinho desgarrada. Então eu quero fazer do Pupurri um lugar de segurança, de que você fale, bem, eu sou acolhida aqui, eu sou compreendido aqui, certo?
Um outro estudo feito pela Universidade de Westminster, no Reino Unido, ele fala tudo isso que a gente já falou no estudo anterior, mas ele vai mais além. Ele tenta entender o porquê que o músico sofre tanto assim, se música é uma coisa tão maravilhosa. Olha só o que ele diz, vamos com calma, para a gente poder assimilar tudo. Ele dá vários motivos mesmo, muitos mesmo. Eu peguei alguns mais pontuais. Por exemplo, precariedade de recursos. O músico, ele acorda, ele dorme com a preocupação de dinheiro. E só isso já é estresse o suficiente. Como é difícil ficar sem dinheiro. O músico muitas vezes tem trabalho informal. Ele fica, se eu trabalho, eu tenho dinheiro. Se eu não trabalho, eu não tenho dinheiro. E como é que eu vou fazer no dia que eu não tiver dinheiro? E cria essa ansiedade, essa preocupação de sempre ter que trabalhar, de sempre ter que ter dinheiro, porque não sabe quando não vai ter. A gente tem visto muito isso agora com a pandemia. Estamos aí 8 meses mais ou menos sem trabalhar. Até quem tem reserva tá acabando porque só gasta e não entra mais nada. A máquina de eventos, shows e tudo parou. Como tá difícil, como é difícil, é estressante ter essa preocupação com dinheiro. Outra coisa, outro motivo também que o estudo diz é a batalha do sucesso, independente do que seja sucesso para você. Sucesso para você ser um professor de uma universidade, sucesso para você é ter um concurso público numa orquestra, fazer sua banda nacionalmente conhecida, independente disso. É um sonho muito distante que você tem que batalhar muito, você tem que correr muito atrás e muitas vezes você tem a sensação de que é impossível. Eu tenho essa sensação inúmeras vezes no dia de que eu estou dedicando a minha vida inteira, estou estudando igual não sei o que, para não chegar em lugar nenhum. Gente, como isso dói! Ele fala também sobre os feedbacks ruins, que muitas vezes o músico fica meses trabalhando num disco, meses trabalhando numa música, ou então num estudo, no que for, numa peça, e chega na hora do lançamento, chega na hora da apresentação, as pessoas não gostam, as pessoas criticam, e hoje a internet, as pessoas têm o poder de falar o que quer, sem serem punidas, ou então sem aparecer, se esconder num icon fake. Então, como dói, às vezes a pessoa, por causa de uma música ruim, vai falar da vida e vai falar de outras coisas que não tem nada a ver com o assunto musical. Isso maltrata, isso machuca muito. E ele diz também que para mim é o pior, é a exposição. Porque a exposição é complicado, você tá ali cru, é você cru, na frente das pessoas. Isso vai em todo tipo de exposição, desde o meu caso, sozinha, tocando no auditório da faculdade para, 30 pessoas, até um superstar que vai tocar para 100 mil, 200 mil pessoas no palco do Coachella. É você cru, você ali para receber crítica, para ser avaliado, para ser analisado, para ser criticado, para ser observado. Isso cria uma vulnerabilidade na gente, isso cria uma autocrítica de sempre querer ser melhor, sempre querer ser 100%, mesmo quando você não está. Esse é o problema, que muitas vezes você está num dia lixo, que você não quer saber de tocar, você não quer saber de cantar, você queria só ficar no seu quarto quieto. Mas você precisa trabalhar. E aí você junta toda a energia, toda a força que só o milagre da música faz. E você vai lá, e você vai ser o seu melhor, e você vai ser 100%, e você vai entreter o seu público, e você vai fazer o concerto da sua vida. E quem olha vai falar assim, olha só, tá tudo bem com ele, tá tudo bem com ela. Mas quando a luz apaga e você volta para casa, olha lá seu problema lá te esperando. Olha lá seus medos, suas inseguranças. Isso cansa, isso é tão cansativo, gente. Eu aposto que se você é músico, você já passou por momentos assim também. A desvalorização também é outro motivo cruel que o estudo cita. E quando ele falou isso, eu falei, é verdade, verdade. Porque
é aquela história, a gente não gosta de artista, a gente gosta de famoso, a gente só valoriza quem tá na TV, quem tá nas rádios, e quem não tá pra gente não trabalha. É o tal do, mas você é músico, mas trabalha com o quê? Ou então, dentro do relacionamento familiar, tem sempre um primo, né? Mas seu primo com tantos anos já é médico, seu primo com tantos anos já faz não sei o quê, e você é músico, como se fosse músico, fosse um não fazer nada. Não é lógico, generalizado, mas acontece. Outro aspecto é como a música ela interfere nos nossos relacionamentos em todas as esferas. Quantos de nós saem de casa e vão viver em outra cidade? É o meu caso, é o caso de muitos. Eu lembro que uma vez, uma viagem da orquestra, eu estava conversando com um amigo e ele estava falando assim para mim: Sara, o meu maior problema de morar sozinho é que você está sozinho com seus piores pensamentos também. E ele é um músico excelente, mas que também sofre com essa insegurança, com esse medo, com essa ansiedade que a gente passa. E eu falei, é a mais pura verdade. Afeta todo o nosso relacionamento, a competitividade não deixa a gente confiar muitas vezes nas pessoas, e às vezes a gente tem até dificuldade de ter amizades, e aí a gente fica totalmente sozinho. Afeta até os nossos relacionamentos amorosos, porque muitas vezes a pessoa não é música, a pessoa não entende, porque a gente está sempre viajando, porque a gente está sempre com ensaio, porque a gente nunca pode ir não sei aonde, porque tem alguma coisa para tocar. É complicado. É ou não é? Me diz aí você. Eu poderia parar aqui, que já seria motivo o suficiente, mas infelizmente tem mais, principalmente se você for mulher. Vamos abrir um parêntese aqui para falar sobre mulher na música e a sanidade mental. Se você for mulher, então, a coisa é tão mais complicada. Por exemplo, muitos músicos têm trabalho informal, como a gente já falou, né? Então começa aquela corrida de sempre ter que pegar mais trabalho, porque não sabe quando não vai ter, não sabe por quanto tempo vai ficar sem trabalhar. E outra, ninguém é insubstituível. Então muitos têm medo de dizer não, às vezes, para uma gig que tá ali toda vez certinha, porque pode vir uma pessoa e fazer o sub e você nunca mais conseguir o seu lugar. Isso acontece muito com mulheres também. Muitas mulheres preferem não ter filhos para não dar pausa na carreira. Não sou eu que estou dizendo, é o estudo, vai lá ler. Para não dar pausa na carreira, para não ter que dividir a atenção, para não ter que escolher o que fazer, para não perder as oportunidades. Tem algumas, lógico, que escolhem não ter filho, a gente não tem nada a ver com isso. Cada mulher faz o que quiser com o seu corpo. Mas tem algumas que fazem isso exclusivamente por causa da carreira. A Hilary Hahn, por exemplo, uma violinista incrível, desde pequena, muito boa violinista. Ela tirou um ano sabático, eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado, porque eu já perdi noção de tempo nessa quarentena. Mas ela tirou um tempo sabático para viver a vida dela, para cuidar dos filhos dela, sabe, para descansar a mente. Muita gente falou, linda, maravilhosa, é isso mesmo, já serviu muita música, agora tá na época de se cuidar. E muita gente criticou. Olha só, se você for mulher também tem o assédio sexual. Nós já fizemos um vídeo que me deixa muito orgulhosa, que é extremamente importante. Eu vou deixar linkado aqui nos cards para você ir lá ver como a mulher sofre com assédio sexual na música. Isso também destrói, o assédio só em si destrói a sua vida. E na música, então, destrói a sua vida, destrói o seu trabalho, acaba com tudo. E tem também a questão muito importante que a gente também já fez um vídeo, que eu também vou deixar linkado aqui, que é o etarismo musical. Etarismo é quando você discrimina a pessoa por causa da idade. Isso acontece com todo mundo, tanto com homens quanto com mulheres, mas com mulher principalmente. Por quê? Porque a mulher vai usar o seu corpo muitas vezes para fazer performances, para dançar e para valorizar a sua música através de tudo que ela tem. E aí a mulher é considerada velha e aí ninguém quer saber. Isso está acontecendo com Madonna, por exemplo. Vai lá, são 2 vídeos muito importantes. Eu sugiro veementemente que você vá lá ver esse assunto, como isso afeta, como isso dói, gente, como dói. Tá vendo como não é tudo tão simples quanto parece?
como também não é só bebedeira, drogas, rock and roll. Não é, o negócio é muito mais complexo. Quer ver? Vamos analisar o meio erudito. Como a sanidade musical, mental no meio erudito é complicado, a gente já falou um pouco isso também. A quantidade de assédio moral, nós estamos com o exemplo aí da orquestra no Espírito Santo, que o maestro foi demitido pelos absurdos morais que ele cometia. E olha, pode ser espanto para muitos, mas não é incomum não. Eu mesma já sofri assédio moral em orquestra e aposto que se você é músico, principalmente de orquestra, você tem uma história para contar. Infelizmente, é ou não é? É muito complicado essa hierarquia e essas regras que a gente tem que fazer de tudo para se moldar, as horas intermináveis dentro de salas e quartos e o que for em busca da perfeição que nunca chega, e repetições, às vezes a semana inteira, o mês inteiro repetindo um único trecho o tempo todo até sair perfeito. É tão complicado. Quantas vezes essa hierarquia proporciona poderes aos professores, à orquestra, para mandar na nossa vida. Ah, aluno meu não vai a tal lugar, aluno meu não fala com fulano, a orquestra minha não toca em tal lugar, a orquestra minha não faz isso, a orquestra minha não faz aquilo. Me deixa sem ar, porque é verdade, você sabe que é. Você, inclusive, já deve ter passado por isso. É muito difícil. E na música erudita, muitos ainda têm uma tradição antiga e retrógrada, que é a humilhação como recurso de estímulo. Muitos professores te humilham e te levam a ser ninguém e te levam a nada para poder te fazer, te inspirar e provar que ele tá errado. Tem um filme que fala muito sobre isso, o Whiplash, aconselho aí a assistir. Mas, gente, funciona com algumas pessoas? Funciona, mas com a maioria te tomba, te deixa no chão. Já me tombou, já tombou muita gente que eu conheço também. Isso tem que parar, porque isso afeta aqui num nível. E eu sei que eu tô falando muito porque o sol que tava ali já se pôs. E é um assunto realmente muito extenso, mas vamos continuar. Se você está aqui comigo, muito obrigada, depois de todo esse tempo que eu já falei. No mainstream, na indústria, não é diferente, às vezes até pior, porque a situação é exacerbada, tem toda a pressão da gravadora, do empresário, às vezes 2, 3 shows no mesmo dia em lugares diferentes, as turnês gigantescas, você fica meses sem ir em casa, você não tem noção como é complicado fazer turnê, como é cansativo. E às vezes a responsabilidade do artista também, nós falamos isso sobre responsabilidade do artista no vídeo sobre a Nina Simone, eu vou deixar linkado aqui também, que tem que se posicionar sim, que tem que falar sim, e nem sempre está preparado para falar e fala besteira e a mídia cai em cima, porque a mídia muitas vezes quer falar mais da sua vida do que do seu trabalho. É tão complicado. Às vezes o artista ele ama cantar, mas ele não quer ser famoso. A fama é complicada. Um exemplo que eu sempre dou, a Whitney Houston, nós falamos sobre ela também no vídeo que eu vou deixar linkado também. E o Ed Sheeran, ele ama cantar, é um músico talentosíssimo, mas terminou a turnê, ele pega as coisas, bota na sacolinha dele e desaparece do mapa. Ninguém acha o Ed Sheeran, nunca mais, só quando ele resolve aparecer de novo. Por quê? Porque lidar com a fama é complicado, você não conseguir ir num lugar em paz, você não conseguir comprar um chiclete na esquina sem ter um paparazzi te seguindo, fazendo especulação da sua vida. Isso tudo vai afetando a sua mente num nível, gente. Não é fácil, é como eu sempre digo, o músico tá lá, incrível, mas ele é humano também, a gente precisa ter essa consciência. Falando um pouco de backstage, eu quero citar o terceiro estudo que eu li, que é da Universidade de Victoria, na Austrália. Ele também fala tudo isso que eu tô acabando de falar aqui, só que ele foca nos roadies, que fazem tudo acontecer.
Nós falamos um pouco lá no Instagram. Se você não segue no Instagram, você está perdendo, porque tem conteúdo lá todos os dias. E ele fala como os Rhodes, eles trabalham. São os que mais trabalham, na verdade. Trabalha antes do evento, trabalha durante o evento, trabalha depois. Muitas vezes o artista vai de jatinho e deixa a banda de apoio, deixa os Rhodes horas infindáveis na estrada, e quando chega lá tem que estar com ânimo, tem que tirar caixa, tem que empurrar, tem que fazer, tem que acontecer. E o estudo diz que eles também sofrem de depressão, eles também sofrem de ansiedade, também sofrem de exaustão emocional e bebem muito mais e fumam muito mais porque precisam de energia, precisam estar atentos, precisam estar acordados e principalmente precisam dormir bem e rápido. Não é difícil, eu digo com propriedade de já ter visto você ver Rhodes dormindo em cima de caixas nos cantos dos backstages de exaustão. É muito complicado e porque eles são invisíveis, ninguém acha que acontece, mas não é bem assim. O setor, ele atinge a doença mental, ele atinge todo mundo. Você vê, é desde o músico regular lá da gig do fim de semana até os maiores músicos e até o backstage. Então a gente precisa muito falar sobre isso, a gente precisa muito conversar sim sobre isso. Para encerrar, que eu sei que eu já falei muito, o estudo de Westminster, ele fala de uma agravante que quando eu li, eu precisei parar, eu precisei tirar um tempo para digerir o que eu estava lendo, porque era muita verdade para eu lidar. O estudo diz que nós músicos temos muito orgulho do que fazemos e nós somos apaixonados por que nós fazemos. E se você é músico, você agora tá assim, é verdade, sou mesmo, é assim. Nós somos muito apaixonados, nós não nos vemos fazendo outra coisa e nós somos platonicamente apaixonados. Ouve e vai digerindo. Ele diz que muitas vezes a gente trata a música como uma terceira pessoa ou como um relacionamento na nossa vida e a gente acaba não conseguindo separar quem nós somos como trabalho e quem nós somos como pessoa. E a música e o ser músico acaba sendo tudo de nós, 100% de nós. Então, quando nós não vamos bem no trabalho, a gente transfere esse sentimento todo para a nossa vida. Não estou inventando, está lá no estudo, vou deixar aqui para você ir lá ler. E a gente acaba transferindo para a nossa vida. Então, se a gente não vai bem no trabalho, a gente pega e não vai bem na vida também, porque ser músico é tudo que nós somos. Ser músico é o nosso amor maior. Quando eu li isso, falei, caraca, é ou não é verdade? Vou deixar essa pausa dramática aqui para você digerir. Ai, que soco no estômago, gente. É ou não é verdade muitas vezes que a gente não consegue separar, a gente não consegue se imaginar fazendo outra coisa? É ou não é? Como você deve ter percebido, eu estudei muito, falei muito também, mas é porque é um assunto que a gente não pode deixar lacunas, a gente não pode deixar coisas passar. E o que me deixou mais triste na hora de fazer esse roteiro é que eu achei soluções em outros países, estudos de outros países, mas não achei nada do Brasil. A indústria lá fora, ela já começa a entender que não adianta nada você dar 1 milhão de views, você estourar a venda de discos, você fazer um monte de coisa, mas ter um músico doente. E aqui no Brasil a gente precisa se unir, a gente precisa se olhar com mais empatia, com mais compreensão. E eu quero aqui fazer um apelo a você, se você se sente de alguma forma, de algum jeito ruim sobre esse assunto, tenha certeza de que primeiro você não está sozinho. Todo mundo que é músico passa por isso em algum momento da vida. E outra coisa, não tenha vergonha de pedir ajuda.
Quantos de nós já fizemos terapia e continuamos fazendo terapia, e é a salvação de muitos de nós, e é a razão de que a gente acorda no outro dia e vai tocar orgulhoso e vai tocar apaixonado pelo que faz, e a música deixa de ser um peso para ser a maior alegria de nossas vidas. É assim que tem que ser. E é por isso que eu tô aqui falando e suando, porque tá muito quente. Mas é porque eu realmente acredito que nós podemos ser uma classe melhor, nós podemos ser músicos melhores, mais empáticos, mais compreensivos, e é por isso que eu tô aqui falando e falando e falando, para chamar a sua atenção e para fazer você compreender que o palco não é a vida toda de um músico, que ele é humano, que ele tem dores e que a música é perfeita, é maravilhosa, mas ela tem um preço a ser pago. E a gente pode sim pagar esse preço com mais leveza, com mais alegria, com mais paz até, por que não? Certo? A gente se vê na próxima jornada musical, então. Comenta aqui pra mim o que você fez para poder passar um momento ruim da sua vida, como que foi para você, se você já fez terapia, o que você faz para ter a saúde musical no melhor estado possível, para poder enfrentar todas as coisas que o músico enfrenta da melhor forma possível. Certo? Até a próxima, então. Tchau!